Um salve das galáxias, pessoal, professor Ritson Lucas na área. Vamos dar continuidade ao estudo do tema prazos processuais. Primeiro, será que eu posso renunciar ao prazo? Porque a lei ela estabelece para ti diversos prazos. Imagina que a lei estabeleceu para você a prática do ato em 10 dias. Você é obrigado a praticar o ato no 10º dia? Não. Você pode praticar no primeiro, no segundo, no terceiro. Se você praticar no terceiro dia, o que você está fazendo? Você está renunciando aos 7 dias de prazo. Você está renunciando aos 7 dias restantes. E eu posso fazer isso? Pode. O CPC fala que a parte pode renunciar ao prazo, mas tu vai renunciar ao teu prazo. Você vai renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. E essa renúncia, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser expressa. Beleza até aí? Agora que eu sei a respeito da renúncia, eu preciso tomar muito cuidado porque o juiz tem prazos e o serventuário da justiça também tem prazos. O juiz, ele tem 3 manifestações. Quando o juiz quer proferir uma decisão, ou ele vai fazer uma sentença ou decisão interlocutória. Agora, quando ele quer praticar um ato de mero expediente que não tenha conteúdo decisório, não é sentença nem decisão interlocutória, é o quê? É despacho. Nós sabemos que a jurisdição ela é inerte, o processo não começa de ofício. Então o juiz precisa ser provocado. E você exerce o teu direito de ação, materializado numa petição inicial, iniciando o serviço do juiz. Acontece que o processo ele tem 2 grandes fases. Ele tem a fase de conhecimento e a fase de execução. Quando o juiz profere uma decisão, pondo fim à fase de conhecimento, pondo fim à fase de execução, o nome desse ato é o quê? Sentença. Então, sentença é o ato do juiz que põe fim à fase de conhecimento, põe fim à fase de execução, extinguindo o processo. Agora, o que vai acontecer? A sentença, o juiz tem um prazo de 30 dias para proferir. Só que existem decisões do juiz que ele não põe fim à fase de conhecimento, nem à fase de execução. A decisão do juiz que não põe fim à fase de conhecimento, que não põe fim à fase de execução, eu dou o nome de decisão interlocutória. E para fazer essa decisão interlocutória, o juiz tem um prazo do quê? De 10 dias. E os despachos, eles não têm conteúdo decisório. O juiz tem apenas o prazo de 5 dias. Ritz, eu estou com um processo e já faz 50 dias e o juiz não dá a sentença. E aí, o juiz pode exceder esses prazos? Olha, toma muito cuidado. Porque na prática acontece de um jeito. E na prova eles vão te cobrar a teoria. E tu tem que memorizar o seguinte. O juiz pode exceder os seus prazos? Pode. Por quanto tempo? Por igual prazo. Então, se ele tem 30 dias, pode exceder por mais 30. Se ele tem 10, pode exceder por mais 10. Essa é a regra. Existem casos excepcionais que ele pode extrapolar isso, existem, mas para a prova tu vai aqui. O juiz pode exceder por igual prazo. E ele pode exceder em qualquer grau de jurisdição. Tanto faz ser juiz de primeira instância, o tribunal pode exceder, desde que ele tenha um motivo justificado. Agora, olha só. O juiz tem 30, 10 e 5. E o serventuário? Olha, o serventuário da justiça, o servidor da justiça, primeiro, ele tem um prazo para remeter, para enviar, para remeter os autos conclusos para o juiz. Por que tu está fazendo assim, Ritson? Porque tu vai remeter lá para o juiz, lá para cima, tu vai remeter no prazo de 1 dia. E você vai executar as ordens no prazo de 5 dias. Juiz, 30, 10, 5. Serventuário, 1 dia para remeter, 5 dias para executar. Ao receber uma ordem do juiz, você tem que colocar o dia que tu recebeu a ordem e a hora. Para quê? Para eu fazer essa contagem de 5 dias. Recebeu a ordem, coloque o dia e coloque a hora. Agora eu vou conversar contigo sobre um ponto bastante importante, que é o processo eletrônico. Quando eu falo processo eletrônico, ele tem uma disposição especial, tem lei especial falando sobre isso. Agora eu te pergunto, o servidor vai ficar 24 horas por dia, vendo se o advogado vai apresentar petição, documento ou não? Eu tenho escala de revezamento? Não tenho. Então, essa regra aqui, que o servidor vai remeter, que o servidor ele vai autuar, isso daqui é para o processo físico. Porque quando é processo eletrônico, a juntada é automática, independe do serventuário. Então lembra, essa regra aqui é para processo físico. Quando é processo eletrônico, os atos são automáticos, independem do serventuário. Agora te ajeita na cadeira, porque se você estiver na cama, pode te levantar. A cama não é lugar para estudar. Eu vou falar agora sobre os litisconsortes.
E os litisconsortes, eles podem ter um benefício de prazo, que é o prazo em dobro. Não é triplo, nem quádruplo, nem quíntuplo, é em dobro. Mas só que para eles terem esse benefício, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro, o que é litisconsórcio? Litisconsórcio é quando eu tenho pluralidade de partes. Eu tenho vários autores, eu tenho vários réus, ou então eu tenho 2 ou mais autores e 2 ou mais réus no mesmo processo. Isso é um litisconsórcio. Os litisconsortes, eles podem ter benefício do prazo em dobro, desde que, primeiro, eles sejam representados por diferentes procuradores. Só que, além de ser representados por diferentes procuradores, esses advogados, esses procuradores, têm que pertencer a escritórios distintos. Vem cá comigo, olha só. Eu tenho esse autor, e esse autor ele está movendo uma ação contra 2 réus, réu 1 e réu 2. O réu 1, ele é representado pelo advogado A. O réu 2 é representado pelo advogado B. Agora, preste atenção. Eu tenho litisconsórcio? Tenho. Diferentes procuradores? Sim, o réu 1 representado pelo advogado A, o réu 2 representado pelo advogado B. Esses advogados pertencem a escritórios diferentes? Se eles pertencerem a escritórios diferentes, eu vou ter o prazo em dobro. No caso, esse advogado A, ele tem o seu escritório. E o advogado B tem outro escritório. Como eles são de escritórios diferentes, o prazo em dobro. Beleza até aí? Então lembra, você tem um litisconsórcio com diferentes procuradores, e esses procuradores pertencerem a diferentes escritórios de advocacia, prazo em dobro. Agora, se esse advogado B participasse do mesmo escritório do que o advogado A, aí não tinha prazo em dobro. Beleza até aí, pessoal? Agora, olha só. O CPC, ele estabelece que essa regra, esse benefício do prazo em dobro, pode cessar, pode parar. Como assim, Ritson? O CPC diz pra gente que se eu tiver 2 réus e apenas um deles, somente um deles oferecer defesa, cessa o benefício do prazo em dobro. Então, olha só, eu tenho 2 réus representados por diferentes procuradores de diferentes escritórios de advocacia. Só que somente o réu A contesta, somente o réu A se defende. Aí o que vai acontecer? O réu B, se ele não contestar, ele vai ser revel. Ele vai estar sendo intimado por publicação. E o processo vai seguir praticamente entre o autor e um réu. Aí, pô, eu vou pegar e dar o benefício para esse. Sendo que, na prática, o réu 2 não está ali presente, não vou. Então, lembra do seguinte, se eu tiver 2 réus e só um oferecer defesa, cessa o benefício do prazo em dobro, mesmo tendo advogados diferentes de escritórios de advocacia diferentes. Tranquilo até aí? Ritson, esse benefício do prazo em dobro, eu preciso pedir para o juiz? Não. É independentemente de requerimento, é automático. O juiz vai pegar o processo, ver que eu tenho litisconsórcio com diferentes procuradores pertencentes a diferentes escritórios, automaticamente prazo em dobro. Agora tem um ponto muito importante. Essa regra, ela não se aplica ao processo eletrônico. Escreve na tua testa que isso está caindo e vai continuar caindo. Essa regra do benefício do prazo em dobro para os litisconsortes não se aplica para o processo eletrônico. Marca até rasgar o papel, velho. Então, faz tatuagem no teu braço. Não aplica no processo eletrônico essa regra aqui. Beleza. Agora que eu gravei isso daqui, vem cá, não vale colar não. Me diz o seguinte, a parte pode renunciar aos seus prazos? Pode. Ela pode renunciar aos prazos estabelecidos exclusivamente em seu favor e de forma expressa. Qual é o prazo para o juiz proferir uma sentença? 30 dias. Decisão interlocutória? 10. Despacho? 5. E o serventuário? Qual é o prazo para ele remeter? Para ele remeter é de 1 dia. E para executar? 5 dias. Os litisconsortes podem ter um benefício. O benefício do prazo em dobro. Mas para ter o benefício do prazo em dobro, primeiro, esses litisconsortes têm que estar representados por diferentes procuradores. E esses procuradores pertencerem a diferentes escritórios. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora, toma muito cuidado mesmo, porque agora eu vou entrar numa ferida muito grande, que é o artigo 230 e 231 do CPC. Primeiro, o artigo 230, ele diz para a gente que o prazo para as partes, procuradores, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, o prazo conta da data da citação,
da intimação e da notificação. Então, se cair na tua prova, qual das alternativas abaixo está correta? E tu encontrou 4 alternativas que estão totalmente erradas. E tem uma quinta que escreveu do jeito que está aqui. O prazo conta da citação, intimação e notificação, marca certo. Marca certo. Agora, olha assim, toma cuidado para não confundir, porque nós já estudamos que a previsão do artigo 224 do CPC, que o prazo do começo eu excluo. E o prazo do vencimento eu incluo. A emenda constitucional número 4. Exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Mas eu falei, eu excluo o dia do começo. O 231 e seus incisos, eles falam qual é esse dia do começo. Eles falam o seguinte, ó, você foi intimado num dia, mas o dia do começo é contado do dia X, do dia Y. Qual é o dia do começo para eu excluir, Ridson? É isso que eu vou falar contigo agora. E olha só, cuidado. Principalmente o pessoal que vai fazer prova para analista. Porque esse 231 você tem que saber. Porque quando a gente falar de petição inicial, audiência de conciliação e mediação e contestação, é importantíssimo que você saiba isso para não confundir com a disposição que está lá. Primeiro, existem situações em que a citação, a intimação, ela vai ser feita pelos correios, por AR, aviso de recebimento. O carteiro, ele vai lá na tua casa hoje. Ele vai na tua casa hoje e faz a tua citação. Ridson, o dia do começo, quando eu sou citado e intimado pelos correios, por AR, é o dia que o carteiro foi na minha casa? Não, é o dia da juntada. Porque o carteiro vai lá na tua casa, você vai assinar com a data de hoje. Só que depois o carteiro vai pegar esse papel, devolver para os correios, e os correios vão entregar para a justiça para ser juntado. Então, se ele foi na tua casa hoje, tu colocou a data de hoje, mas esse AR foi juntado ao processo só daqui a 2 dias, o que vai acontecer? Se ele foi juntado 2 dias depois, o dia do começo não é o dia que o carteiro foi na tua casa, é o dia da juntada. Aí eu não faço exclusão do dia do começo? Qual é o dia do começo que eu vou excluir? Não é o dia que o carteiro foi na tua casa, e sim o dia da juntada. A mesma regra para o oficial de justiça. Por quê? O oficial de justiça ele vai na tua casa. Normalmente o oficial de justiça ele tira os dias da semana para ficar fazendo citação e intimação. Ele passa o dia todo citando e intimando. Ele passou a segunda-feira toda citando e intimando. O que ele vai fazer? Na terça-feira ele vai fazer as certidões para que sejam realizadas as juntadas. Então, se você foi citado na segunda e só foi juntado na terça, o dia do começo não é o dia que tu colocou lá de citação e intimação, é o dia da juntada. Então, Correios, oficial de justiça, inclusive hora certa. Porque o oficial de justiça, ele faz uma citação, uma intimação por hora certa. O que vai acontecer? Falou o oficial de justiça da juntada. E também quando esse ato é praticado por carta. Carta precatória, carta de ordem, carta rogatória. O que vai acontecer? A autoridade que vai receber a carta lá fora do teu limite territorial, ela vai receber a carta. E ela vai citar, ela vai intimar. Ela cita, ela intima e ela te comunica eletronicamente de forma imediata. Ó, tá cumprido. Ela tem que fazer essa comunicação. Anota, tá? O prazo para fazer essa informação é imediato, é na hora. Mas de um jeito ou de outro, a regra é que Correios, oficial de justiça e cartas, o dia do começo é o dia da juntada. Fechou até aí? Agora o que vai ocorrer? Existem situações em que a parte aparece espontaneamente na vara. Ela vai direto no local onde se faz a juntada. E ela chega lá na secretaria e ela fala, olha, eu vim aqui e eu fiquei sabendo que tem uma citação. Aí aparece o escrivão e o chefe de secretaria. O escrivão e chefe de secretaria, ele não trabalha na rua. Ele trabalha lá dentro da vara mesmo. E o escrivão, chefe de secretaria, ele faz a citação, ele faz a intimação. Ridson, eles podem? Podem. Agora, o que vai acontecer? Quando é escrivão, chefe de secretaria, o dia do começo é o dia da ocorrência, o dia em que o escrivão te citou, o dia em que o escrivão te intimou. Beleza até aí? Então, olha só, olha para mim. Tu vai me dizer se é dia da juntada ou dia da ocorrência. Oficial de justiça, juntada. Correios, juntada. Escrivão, ocorrência. Chefe de secretaria, ocorrência. Carta precatória, juntada.
é assim que ele vai te perguntar na prova. E essa data da juntada à ocorrência é o dia do começo. Aí esse dia da juntada tu vai excluir. O dia da ocorrência tu vai excluir. Só que o dia do começo também pode ser o dia da publicação. Publicação quando eu publico o diário. Tanto faz ser diário da justiça impresso ou eletrônico. Falou diário da justiça impresso, dia da publicação. Até porque o diário oficial tem que ser publicado. Diário da justiça eletrônico, publicado. Agora ficou mais bonito. Eu já tenho 3. Quais são os 3? Juntada, ocorrência e publicação. Diário da justiça eletrônico, publicação. Escrivão, ocorrência. Oficial de justiça, juntada. Correios, juntada. Diário da Justiça impresso, publicação. Chefe de secretaria, ocorrência. Cartas, juntada. Eu sei que é difícil, mas vai fazendo esse exercício que é assim que eles vão te perguntar na prova. Eu já sei 3, agora vamos para o próximo que é carga. O dia do começo vai ser o dia da carga naquelas situações em que a citação e intimação é retirado o processo. Então, existem citações, existem intimações que têm que ser pessoais. E uma das formas de fazer a intimação, citação pessoal, é através de carga. A pessoa vai lá e ela retira o processo. Então, o advogado, o procurador, ele vai lá e retira o processo. Então, quando você faz carga, o dia do começo é o dia da retirada em carga. Não dá para errar. Você gravou esses 4 aqui, aí tu marca assim, o resto no dia útil seguinte. Porque quando for edital tem uma dilação, tem um período em que vai ser publicado no edital, que é entre 20 e 60 dias. Quando finalizar esse período, o que vai acontecer? Fim desse prazo do edital, eu vou ter o dia do começo. Mas o dia do começo vai ser o dia útil seguinte ao fim desse prazo do edital. E eu também tenho a intimação eletrônica. Eu tenho a comunicação eletrônica. Quando é intimação eletrônica, também o dia do começo é o dia útil seguinte. Hidson, aqui é intimação eletrônica e aqui também? Não, cuidado para a prova. Aqui eu não falei intimação eletrônica, aqui eu falei publicação no Diário da Justiça. Então, se eu falar Diário da Justiça, publicação. Se eu falar intimação eletrônica, dia útil seguinte. Então, lembra, primeiro, juntada. Juntada são em 3 casos. O primeiro caso com a letra C é o quê? Correios. Segundo caso com a letra O, oficial de justiça. Terceiro caso com a letra C, carta. Quando a citação ou intimação é feita pelo escrivão ou chefe de secretaria, escrivão ou chefe de secretaria, não é data da juntada, é data da ocorrência. E quando é diário da justiça? Diário da justiça eletrônico ou impresso é a data da, com a letra P, publicação. E quando eu tenho retirada em carga? Retirada em carga é o dia da carga. Fim do edital ou intimação eletrônica, dia útil seguinte. O que eles mais batem na prova está aqui em cima, são esses 3 primeiros. Então, juntada, ocorrência e publicação é o que mais você tem que tomar cuidado. Agora vejam só, essa é uma regra. Porque o artigo 231, ele traz regra, mas eu posso ter disposições diversas? Posso. Então, salvo disposições diversas, é isso aqui que eu aplico. Agora eu tenho 2 parágrafos, que é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 231, que geram muita confusão. Tem muito concurseiro confundindo, mas olha só. Primeiro, o parágrafo 1º, ele fala quando eu tenho mais de um réu. Eu tenho mais de um réu e eu quero citar esses réus para contestar. E o réu tem um prazo para contestar que é o de 15 dias. A pergunta é, Hidson, os réus, eles têm esse prazo de 15 dias, é individual? Tipo assim, eu tenho 5 réus. O réu 1 eu citei no dia 1, o réu 2 no dia 2, o 3 no dia 3 e assim sucessivamente. Hidson, o prazo para os réus é individual para eles oferecerem a contestação, para eles oferecerem a defesa? Não, gente. Quando eu tenho mais de um réu, a regra, lembre-se, a regra é que o prazo comece da última data. Então, o que vai acontecer? O carteiro, ele tem que ir em 4 endereços. O que ele vai fazer? Ele encontra esse primeiro réu no dia 10, esse no dia 12, esse no dia 13 e esse no dia 25. Então eu tenho mais de um réu. A pergunta é, o prazo para eles contestarem começa de quando?
Como regra, começa da última data da juntada, da última data da ocorrência. Então, é o quê? É da última data. Agora, lembra do que eu estou te dizendo? Isso aqui é uma regra. Porque quando a gente estudar a contestação, eu vou falar contigo da audiência de conciliação e mediação. Quando tiver uma audiência de conciliação e mediação, lá é uma exceção. Então, como regra, tendo mais de um réu, o prazo para contestar é da última data. Quando chegar lá em contestação, eu vou te lembrar disso, você tem que saber. Mais de um réu, última data. Mais de um réu para contestar. Agora, o que vai acontecer? Tem situações que eu tenho mais de um intimando. Opa! Aqui eu não falei de réu. Aqui eu falei de intimando. Aqui em cima é prazo para você contestar. Aqui embaixo é para outra coisa. Quando eu tenho mais de um intimando, o prazo é contado de forma individual. Então, esse aqui já foi intimado primeiro, começou a correr o prazo para ele. Esse daqui foi intimado, então é individual. Contestar, da última data. Intimando é individual. Lembra disso. Agora, olha só. Como eu sei que esse tema causa muita confusão, você lê o artigo 230, fica surtado da cabeça. Tu lê o 231, tu fica louco da cabeça. Me responde o seguinte. Os Correios foram na casa de uma pessoa, efetuar a citação e intimação. Quando é Correios, o dia do começo começa do dia que o carteiro foi? Não, começa do dia da juntada. E quando é oficial de justiça? Oficial de justiça começa do dia da juntada. E quando é cartas? Começa do dia da juntada. Quando é escrivão? Quando é chefe de secretaria? Começa do dia da juntada? Não, começa do dia da ocorrência. Agora, tem situações que a citação ou intimação, ela é feita por publicação no Diário da Justiça. Diário da Justiça, eletrônico ou então impresso. Quando tem um Diário da Justiça, o dia do começo é o dia da publicação. E quando eu tenho retirada dos autos em carga? Retirada dos autos em carga, o dia do começo é o dia da carga. E nos demais casos, primeiro dia útil seguinte, que é a intimação eletrônica, é a citação eletrônica e também o fim do prazo do edital. Beleza? Para finalizar, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Eu tenho 3 réus. Se eu tenho 3 réus, eu te pergunto, o prazo para esses réus contestarem é individual ou eu conto da última citação? Quando é mais de um réu, é da última data. E quando eu tenho vários intimandos, quando eu tenho mais de um intimando, é da última data também ou é individual? Aí é individual. Lembrando que essa regra para mais de um réu é uma regra. Eu vou estudar contigo exceções mais para frente. Só que em prazos processuais é só você gravar isso, beleza? Então eu estou encerrando aqui a parte 2. Sangue no olho até a posse, para cima, caveira. Fui, arrebenta.